queridas irmãs, bom dia! É com muita alegria que nos encontramos novamente para começar o nosso dia, a nossa manhã. E você logo nessa semana sentiu falta da Lex Divina. Então estamos aqui de volta. Tivemos um tempo no Rio de Janeiro assim bem estável, a temperatura caiu assim bruscamente. Não tive condições de gravar a Lex Divina, mas estou aqui novamente para começar mais um dia com você. E lembrando os nossos passos, da nossa Lex Divina. Começamos o nosso dia lendo a leitura. O primeiro passo, ler a palavra de Deus, tentar compreender o que é que a leitura ali está dizendo. O segundo passo, nós perguntamos a Deus o que Deus quer falar no meu coração com essa leitura de hoje. Seja ela a primeira leitura, seja ela o salmo, o evangelho do dia. O terceiro passo é a nossa oração. Como eu vou rezar com a palavra de Deus? Qual vai ser o fruto da minha oração neste dia? Qual vai ser a oração que eu vou levar até o coração de Deus? O quarto passo é a contemplação. Nós vamos retirar uma frase daquela leitura e vamos deixar que ela inflame o nosso coração. Vamos ruminar essa palavra. Deixar de fato que Deus venha, através dessa palavra, nos fazer meditar ao longo do dia. Deve ter uma frase do evangelho do dia que você vai lembrando, Olha, a leitura de hoje, a palavra de hoje nos diz isso e eu quero ao longo do dia, todos os momentos no meu serviço, no meu trabalho, na minha vida comunitária, lembrar desta frase. E o quinto passo e último é a resolução. Qual a decisão eu tomo? O que é que o Senhor hoje me chama a viver? Qual é a conversão? Qual é a mudança? Qual é a renúncia? Qual é o propósito que eu devo fazer a partir dessa leitura? Então, você que está começando o nosso dia, não deixe de viver esta graça, não deixe de divulgar o link da nossa Lex Divina, de compartilhar, para que outras pessoas não esfriem no coração. E eu espero que ao longo dessa semana, mesmo se não teve o vídeo, você foi fiel na leitura da palavra de Deus. E neste dia, 12 de agosto, nessa segunda-feira, a igreja celebra Santa Joana Francisca de Chantal. Joana nasceu na França em 1572 e lá faleceu em 1641. De família nobre, foi esposa e mãe. Após ficar viúva, viveu profundamente os conselhos evangélicos e se pôs a serviço dos pobres e dos doentes. Juntamente com São Francisco de Sales, ela fundou a Ordem da Visitação de Santa Maria, as Irmãs Visitandinas. Dedicadas à assistência aos pobres, seu exemplo nos anime a crescer cada vez mais na vida de fé e melhorar as nossas relações familiares. Olha, mais uma santa intercessora das famílias e dos pobres, dos doentes. Peçamos a ela a graça da intercessão ao encontrar um pobre, de termos também Santa Joana como essa intercessora e mediadora. E a gente costuma sempre lembrar que o primeiro pobre é aquele que está ao nosso lado, na nossa casa. É o pobre que o Senhor nos deu para cuidar. E também pedimos a intercessão a ela para as relações familiares, Hoje no mundo as famílias têm vivido tantas lutas, no relacionamento, na educação dos filhos. Nós podemos pedir a Santa Joana Francisca de Chantal, que vem da família de São Francisco de Sales, que ela seja essa intercessora. E hoje também a igreja vai celebrar a memória de um mártir, São Ponciano Hipólito. Ponciano era de família nobre e foi eleito papa em 230. Hipólito foi presbítero, escritor e orador. Ambos foram perseguidos e condenados a trabalhos forçados. Morreram em 253. Foram vítimas de maus tratos nas minas da Sardenha. Rezemos por todos os que sofrem tribulações neste dia por causa do Evangelho. Então, esses dois santos, Ponciano e Hipólito, que sofreram maus tratos, mas que não negaram a palavra de Deus, que deram a vida pelo Evangelho, que eles sejam também os nossos intercessores neste dia. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirada da profecia de Ezequiel. No dia 5 do mês, era esse o 5º ano do exílio do rei Joaquim. A palavra do Senhor foi dirigida a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Cobá. Foi ali que a mão do Senhor esteve sobre ele. Eu vi que um vento impetuoso vinha do norte, uma grande nuvem envolta em claridade e relâmpagos. No meio brilhava algo como se fosse ouro incandescente.
No centro aparecia a figura de 4 seres vivos. Este era o seu aspecto. Cada um tinha a figura de homem, e eu ouvi o rumor de suas asas. Era como um estrondo de muitas águas, como a voz do poderoso, quando se movia. O seu ruído era como o barulho de um acampamento. Quando paravam, eles deixavam pender as asas. O ruído vinha de cima do firmamento, que estava sobre suas cabeças. Acima do firmamento, que estava sobre as cabeças, havia algo parecido com safira, uma espécie de trono, e sobre essa espécie de trono, bem no alto, uma figura com aparência humana. E eu vi como que um brilho de ouro incandescente, envolvendo essa figura como se fosse fogo, acima daquilo que parecia ser a cintura, abaixo daquilo que parecia ser a cintura. Vi algo como fogo e em sua volta um círculo luminoso. Esse círculo luminoso tinha o mesmo aspecto do arco-íris, que se formava nas nuvens em dia de chuva. Tal era a aparência visível da glória do Senhor. Ao vê-la, caí com o rosto no chão. Na profecia de Ezequiel, a gente vê a manifestação da presença de Deus aqui apresentado por figuras, né? Por imagens, por situações que quando a gente lê parece até estranha, mas era a forma como Deus se apresentava àquele povo. Primeiro, já no início da leitura, né, do profeta, ele vai falar: foi ali que a mão do Senhor esteve sobre ele, a mão do Senhor que conduziu Ezequiel. E a gente deve pedir ao Senhor essa graça de também ter a sua mão que nos conduza. E o Senhor nos conduz através de gestos e sinais que às vezes são incompreensíveis. Às vezes nós não compreendemos e nós precisamos pedir ao Senhor o dom do discernimento para entender a sua presença no meio dos acontecimentos à nossa volta. E depois de narrar todos esses rumores, né, dessas imagens que ele tinha, no finalzinho da leitura ele vai dizer: tal era a aparência visível da glória de Deus. Então a gente vê imagem de arco-íris, de ouro, incandescente, e a gente fica meio sem entender que descrição de imagem é essa. Mas, uma vez que nos colocamos na presença do Senhor e pedimos o discernimento, nós conseguimos compreender a sua presença. E isso foi a experiência que Ezequiel fez, de ver de forma visível a aparência e a glória do Senhor naqueles acontecimentos. Então, que neste dia peçamos ao Senhor também de compreender os sinais que Ele nos apresenta, que às vezes parece ser por coisas insignificantes, ou coisas até confusas, mas o Senhor se apresenta a cada um de nós e Ele quer deixar uma mensagem a você. O salmo de hoje é o Salmo 148. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais. Reis da terra, povos todos, bendizei-o. E vós, príncipes, e todos os juízes. E vós, jovens, e vós, moças e rapazes. Anciãos e criancinhas, bendizei-o. Louvem o nome do Senhor, louvem-nos todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou o seu povo eleito em poderio. Ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence. Então o Salmo de hoje nos convida a todos nós a darmos glória ao Senhor, a louvarmos o Senhor por tudo que Ele realiza e faz no meio de nós. E o salmista, ele vai dizer, né, louvai o Senhor nos altos céus, louvai o Senhor, anjos seus, louvai a terra, os jovens, as moças, os rapazes, as crianças, os anciãos, todos são convidados a louvar o Senhor, porque nós tocamos na sua bondade, na sua majestade, como diz o salmista. E hoje, nesse início de semana, somos convidados a começarmos o nosso dia, a começarmos a nossa semana glorificando ao Senhor, louvando, bendizendo, já confiando toda essa semana, confiando o mês de agosto, pedindo ao Senhor esse mês vacacional, que o Senhor, através do louvor, nos mostre também aquilo que Ele deseja para cada um de nós em nossa vocação. E se você ainda não discerniu a sua vocação, eis o mês favorável, né? Senhor, dai-me a graça de discernir a vocação, o teu chamado. E para isso é preciso um coração grato, é preciso um coração aberto.
O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhe disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali, tu encontrarás uma moeda. Pegue então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Então, a leitura de hoje, o evangelho de hoje, a gente vê que Jesus ele não precisava prestar contas aos poderes humanos, que vão cobrar impostos ou não. Mas é interessante que mesmo assim ele quis assumir completamente uma condição de dar exemplo. Primeiro, ele vai dizer que os filhos são livres. Segundo, para dar esse exemplo, ele vai mandar pescar um peixe e a primeira moeda que saísse da boca, ele ia pagar o imposto. Mas ele quis fazer isso para dar o exemplo, mas sobretudo a palavra que eu quero que guardemos no nosso coração é que na casa do Pai, na casa de Deus, nós somos livres, Os filhos são livres. E nós somos convidados a entrar nessa filiação de Deus, sermos livres de não estarmos presos às leis humanas, mas entrarmos nessa liberdade de Deus. Então, que neste início de semana, comecemos bem o nosso dia, a nossa semana, com esse coração filial, nessa liberdade dos filhos de Deus. Tenhamos uma bela segunda-feira neste dia e que Deus os abençoe.